Olá, meus irmãos amados, tudo bem? Como vão vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Amados, eu decidi postar esse vídeo aqui, que eu achei de suma importância o assunto, porque ele diz respeito à nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, entendeu? E quando algumas doutrinas, alguns ensinamentos afetam a nossa liberdade que temos em Cristo, temos que excluir elas do nosso ser, excluir elas do nosso viver, da nossa casa, da nossa família, entendeu? Se quem tá vendo pela primeira vez, meu nome é Rodolfo, tá? É muito conhecido como Irmão Rodolfo, tá? Eu saí da igreja, saí do sistema já faz uns 6, 7 anos, tá? Porque conheci por revelação do Espírito a graça do Senhor Jesus, né? Ele iluminou meu entendimento para que eu possa entender a minha liberdade que eu tenho, na verdade, em Cristo Jesus, depois que ele fez o seu sacrifício pelas nossas vidas, tá? Depois que ele tirou o véu, tirou os mandamentos, tá? Eu queria ler com os irmãos hoje Gálatas capítulo 2. Eu quero falar sobre os falsos irmãos. E com base nas escrituras, nós vamos separar aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. E isso com base nas escrituras, no que o nosso irmão Paulo deixou para nós escrito para as nossas vidas, amém? Eu vou ler Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, do versículo do 1 ao 4, diz assim: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, e levando também comigo a Tito. Paulo fala. Paulo foi com Barnabé e Tito para Jerusalém, certo? E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3: Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aí o versículo 4, ele fala como que ele foi constrangido. Aí ele fala assim, o versículo 4: E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, em escravidão. Então, amados, o motivo desse vídeo Paulo diz o quê? Paulo diz que ele subiu para Jerusalém depois de 14 anos por uma revelação. E ele levou com ele Barnabé e levou Tito. E aí o que Paulo diz? O que Paulo diz num descuido dele, o Tito que estava com ele, que não era israelita, não era hebreu, sendo ele grego, foi constrangido por causa dos falsos irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Paulo, existe duas verdades, irmãos. Existe a verdade que é pregada em Jerusalém, que é pregada em Israel, tá? Que seria a lei de Moisés, que foi pregada por Moisés, pelos profetas. Depois foi pregada por Jesus também, a lei de Moisés. Depois ela continuou em Pedro, Tiago e João, tá? A lei de Moisés foi pregada até nos dias de hoje, ela é pregada mais em Israel. E não sei se os irmãos sabem, a lei de Moisés não era para ter chegado aqui no Brasil. Por quê? Porque a lei de Moisés, eles são ensinamentos somente para Israel, certo? Jesus não saiu de Israel,
tá? Jesus pregou para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A Bíblia fala em João 1, veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus tentou juntar o povo de Israel. Quantas vezes eu tentei juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos? Jesus tentou unir o povo de Israel e não conseguiu, porque o povo é endurecido, é um povo rebelde. E isso tudo tem um propósito, tá? Que não é o caso desse vídeo, tá bom? Então, Paulo subiu com Barnabé e Tito, que era grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram na vida de Paulo, de Barnabé e de Tito. Eles foram espiar secretamente. Paulo diz aqui no versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 4, eles secretamente começaram a espiar a vida, o comportamento de Paulo, o comportamento de Barnabé, o comportamento de Tito, tá? E eles não concordavam com muita coisa que eles faziam, com a liberdade que eles tinham. A liberdade que Paulo, Barnabé e Tito tinham em Israel, lá perto deles, incomodava esses irmãos, incomodava eles a ponto deles constranger um deles, chamado Tito, a circuncidar. Tito, ele era grego, ele era gentio, entendeu? E os falsos irmãos queriam jogar a lei de Moisés para cima dele, ele sendo gentio. Então, amados, o que eu quero ensinar com isso? O Paulo subiu a Jerusalém por uma revelação. Ele levou Barnabé e Tito, dois gentios, tá? Para ir com ele, entendeu? Para servir como testemunho do ministério dele. Que o que ele pregado tem tido frutos, entendeu? E levou Barnabé e Tito. Só que a pregação de Paulo, ela não convence judeus. Você entende isso? A pregação de Paulo não convence judeus. Entendeu? E a pregação dos judeus, ela obriga os gentios a serem como judeus. E isso não é para acontecer entre nós. Quando você, Tito era grego. Tito é grego, foi para Israel e foi constrangido a circuncidar-se. No momento que ele circuncidou, ele se tornou escravo. Porque ele foi obrigado a circuncidar, ele foi constrangido a circuncidar. Isso é uma obrigação. E isso é uma obrigação da lei. Tito não é obrigado a circuncidar sendo gentios, entendeu? E Paulo explica isso por causa dos falsos irmãos. Então, amado, todos aqueles que tentam tirar a sua liberdade que você tem em Cristo, por mais que seja bonito o que ele está falando, ele é um falso irmão. Às vezes até sem saber, mas ele é um falso irmão. Às vezes ele não pode estar sabendo que ele é um falso, mas ele é, porque Paulo diz, todos aqueles que tiram a liberdade das pessoas, ele é um falso irmão, tá? Porque os gentios, eles têm uma liberdade em Cristo Jesus. O evangelho para os gentios dá-nos uma liberdade que os judeus não têm. E todos aqueles que vêm de Israel para pôr a gente em servidão são falsos. Entendeu? Então todos aqueles que pregam Moisés, pregam a circuncisão, são falsos irmãos. Aqui no Brasil, todos os brasileiros que pregam a lei de Moisés são falsos irmãos. Certo? Você ensinar a história, como as passagens, o Mar Vermelho, como história, isso pode. Você ensinar a lei de Moisés como história, como relatos, como que o Messias, Moisés falou do Messias, e ele falou isso e aquilo outro, tá? O que a gente não pode é obrigar as pessoas a cumprir a lei de Moisés. Você pode contar como história. Então, todos aqueles que obrigam as pessoas a cumprir a lei de Moisés são falsos irmãos. Certo? Isso Paulo é quem diz. Vamos ler em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, o versículo 1 vai nos dizer o seguinte.
Então, Atos capítulo 15, 1. Ó, o tema é os falsos irmãos. Como conhecê-los? Como que eu conheço falso irmão? Eu conheço um falso irmão quando ele é brasileiro e ele quer me pregar para mim uma coisa de Israel, uma coisa dos hebreus. Isso eu entendo logo que ele é um falso irmão. Toda vez que ele joga a lei de Moisés para mim, para cima de mim, como regra de vida, como regra moral, eu entendo que ele é um falso irmão. Por quê? Primeiro, por ele ser brasileiro. Se ele é brasileiro, ele não tem que estar pregando a lei de Moisés aqui no Brasil. Ele teria que estar pregando a pregação de Paulo, que Deus deu para ele para nos passar, para passar para os gentios. E a pregação de Paulo não tem nada a ver com a lei de Moisés. Não tem nada a ver. A lei de Moisés exige obras, exige sacrifício, tá? E na pregação de Paulo exige fé, apenas fé e graça de sobra para nos salvar e fazer todas as outras bênçãos que precisamos, né? Então, Atos capítulo 15, versículo 1 diz aqui, ó: então, alguns que tinham descido da Judéia, presta atenção, alguns que tinham descido das ideias, ensinavam assim aos irmãos, presta atenção: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Tá entendendo, irmãos? Esses irmãos saíram da Judéia, tá? E foram para outro lugar falar que se o povo não circuncidasse, eles não podiam ser salvos. O que que isso deu, amados? O que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o quê? Esse povo que saiu da Judéia, saiu lá do meio da igreja dos apóstolos, saiu para pregar no meio dos gentios. Pregar o quê? Pregar a lei de Moisés. E o que que deu? Qual foi o resultado? Olha o que que deu, amado. Porque a lei de Moisés, ela não pode sair de Israel. A lei de Moisés, ela é só para o povo hebreu. Entendeu? Só para o povo de Israel. Para o povo escolhido de Deus. A lei de Moisés é para os israelitas. O que que esses irmãos fizeram? Atos 15, 1. Saíram de Israel para pegar para os gentios a lei de Moisés. Olha com quem que eles trombaram no meio do caminho. Capítulo 2. Olha o que aconteceu, amados. E tendo tido Paulo e Barnabé. Olha isso, irmãos. E tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Você está entendendo, irmão, como é grave? Esses irmãos saíram lá de Israel para ir pregar lá no meio dos gentios a lei de Moisés. Entendeu? Aí eles trombaram com Paulo e Barnabé, que são pregadores totalmente o contrário. São pregadores da incircuncisão. Esses irmãos que desceram da Judéia eram pregadores da circuncisão. Paulo, pregador da incircuncisão. Paulo teve uma discussão tremenda. Por quê? São duas verdades. São duas verdades. Uma verdade é para os gentios, pregada por Paulo, e outra verdade para os judeus, pregada por Jesus, pregada por Pedro, pregada por Tiago, pregada por João. Certo? Os gentios só devem ouvir a Paulo. Os gentios só devem ouvir a Paulo. Os judeus devem ouvir sim Pedro, Tiago, João e Jesus e Moisés. Entendeu? Nós, os gentios, não temos que ouvir Moisés, nem Jesus de Nazaré, nem os apóstolos, nem Pedro, nem Tiago, nem João. Nós vamos entender isso no versículo, nesse capítulo 15 de Atos. Olha o que diz. Então Paulo teve uma grande discussão e levaram Paulo e Barnabé lá para Israel, para ver se Paulo estava certo ou não. Olha o que que deu. Vamos ler, depois você lê Atos 15 inteiro. Eu vou pular aqui para o versículo 7 para você ver no meio da discussão Pedro falando, Tiago falando, a opinião deles sobre essa questão. Olha aqui, ó, Atos 15, 7, diz assim: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro. Pedro se levantou e disse-lhe: varões irmãos,
Bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus falou com Pedro para ele pregar para os gentios que estavam na Judéia, entendeu? Mesmo assim ele não queria, ainda assim ele não queria, falou que não ia comer nada imundo, não ia tocar nada impuro. E Deus disse para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então Deus purificou os gentios, sim, sem obras, apenas por fé. E veja aqui, então Atos 15, 8, Pedro falando na reunião: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando o Espírito Santo, assim como a nós também. Deus deu o Espírito para o povo de Israel e Deus para nós também, os gentios. O Espírito é o mesmo, mas a doutrina é diferente, mano. Vamos ver. Ó, e 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Tá entendendo? Deus purifica os nossos corações pela fé. Não purifica os nossos corações por obras. Não é por batismo de água, não é por imposição de mão. Deus purifica os nossos corações pela fé. Pedro quem está dizendo isso aqui. Agora o versículo 10, Pedro diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar? Fantástico isso, irmão. Olha o que Pedro diz para os irmãos que saíram da Judéia para pregar a lei de Moisés, lá onde Paulo estava pregando para os gentios. Olha o que Pedro está dizendo: por que vocês tentam a Deus pondo jugo nas pessoas? Você está entendendo? Quem são vocês para pôr jugo nas pessoas? Jesus não mandou que era para nós ficar aqui nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro sabia disso, porque ele foi ordenado. Mateus 10, versículo 5. Eles foram ordenados a não ir para os gentios. Tá entendendo? Eles foram ordenados a não ir. E esses irmãos saíram da Judéia e foram pregar lá onde Paulo estava pregando. Pregar o que? A lei de Moisés. Coisa que Paulo não prega. Você está entendendo, irmão? A nossa mensagem é a pregação de Paulo, amado. A nossa mensagem está na pregação de Paulo, amado. Ó, Paulo disse o seguinte, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Uma palavra fantástica. Paulo diz assim, ó: a verdade de Cristo está em mim. Isso é fantástico, irmão. Paulo diz: você tem peito para dizer isso? Como não, eu não vou ouvir um homem desse? Tá entendendo? Um homem que sabia a hora que ia morrer. Eis que minha morte, eis que já está posto lá. Ele falou, ele sabia o tempo que ele ia morrer. Ele disse assim, segundo o sábio arquiteto, pus eu o fundamento e outro edifica sobre ele. Nós, os gentios, devemos ouvir o apóstolo Paulo e os seus ensinamentos. Nunca Pedro, Tiago e João, nem Jesus de Nazaré. O ensinamento para nós é diferente, amados. Então todos aqueles que pregam Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, estão debaixo da lei de Moisés, estão debaixo de servidão, estão debaixo de escravidão, não conheceram ainda a liberdade que tem em Cristo Jesus ressuscitado, certo? Então, depois dessa discussão, Pedro diz para os irmãos, Atos capítulo 15, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo pesado nas costas das pessoas? Tá entendendo? Eu digo mesmo para os pregadores de hoje. Por que você tenta a Deus? Entendeu? Ponhando nas costas dos outros coisas que nem vocês carregam. Vocês estão tentando a Deus, estão lutando com Deus. Ponhando as pessoas em servidão, aonde o chamado deles é para a liberdade. Atos capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou. Você está entendendo? Quem são vocês para pôr servidão aqui no Brasil? Sendo que a servidão é para Israel. Atos capítulo 4, versículo 24 em diante. Pois Israel é escrava com seus filhos. Toda Israel é escrava com seus filhos. Toda Israel é escrava com seus filhos. A liberdade, ela é unicamente aos gentios.
Então, se você está apoiando servidão nas pessoas, você está tentando a Deus. Porque, vou continuar lendo, para você se antecipar, você está tentando a Deus porque na carta que Pedro, Tiago, João e toda a igreja de Israel mandou para a gente, eles dizem o que? Em Atos 15, 28. O que diz aqui, ó? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo concorda com Pedro, ó. O Espírito Santo concorda com João, que vocês estão tentando a Deus. Tá entendendo? Porque, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum. Encargo algum. A igreja em Israel sabe que não é para pôr encargo pro povo gentil. O povo saiu da Judéia para pregar servidão nos outros lugares e chegou aqui no Brasil. A lei de Moisés não era para ter chegado aqui no Brasil, e se chegou, chegou por causa dos falsos irmãos. Gálatas capítulo 2, o versículo 4. A servidão chegou no nosso meio por causa dos falsos irmãos, e ela está aí até hoje por causa dos irmãos falsos. Mas Deus está levantando um povo da liberdade, um povo que segue o evangelho de fato e o evangelho de verdade, que são os gentios que têm o Espírito da graça nas suas vidas. O Espírito que clama Abba Pai, aquele que não exige sacrifício, aquele que não exige obra e salva o homem exatamente sem obra, sem nada, mas simplesmente por fé. Certo? Então, o que aconteceu aqui, ó? Pedro dá a sua opinião que nós não devemos, que os judeus não devem atrapalhar os gentios que estão ouvindo a palavra de Paulo. Pedro concorda o quê? Pedro concorda que nós temos que, nós brasileiros, gentios, não devemos ouvir a Pedro. Não devemos ouvir a Pedro. O próprio Pedro está dizendo isso. Ele está dizendo o quê? Porque vocês saíram daqui de Israel, para os irmãos que saíram, para ir lá no irmão Paulo, lá no irmão Barnabé, a pôr jugo nas pessoas de lá, sendo que o jugo é para nós. Pedro sabia que o jugo era para eles. Entendeu? Quer ver? Pedro sabia que o jugo era para eles. Atos 15, versículo 10. Por que, pois, tentais a Deus, pondo sobre a serviço do discípulo um jugo que nem nós, ele está dizendo, um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Pedro está dizendo, o jugo é para nós. O jugo, Pedro reconheceu que o jugo era para eles e não para os gentios. Então o jugo não é para nós. Todos aqueles que querem trazer jugo para a nossa vida é falso irmão. Gálatas capítulo 2, versículo 4. É falso irmão, Paulo falou. Se você é brasileiro e está apoiando o jugo nas pessoas, você é falso irmão. Você tem que pregar a liberdade que Paulo prega. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas, não vou me deixar levar por elas. Tá entendendo? Se Pedro concorda que você tem que ouvir a Paulo, você é gentil e você tem que ouvir Paulo. Você quer ver isso? Ó, isso tá onde? Gálatas capítulo 2. Volta lá. Quando eu começo a falar aqui, irmãos, o Espírito fala tanta revelação para mim, tanta revelação, às vezes a gente quer falar tudo e o celular não aguenta. E a gravação não aguenta, não dá tempo. É muita coisa que a gente gostaria de falar, de passar, mas não consegue. Eu fiz um outro vídeo esses dias aí, e o celular não gravou. Era 48 minutos de tanta mensagem que tinha importante, tanta revelação. Então, amados, ó, vou te mostrar que Pedro, Tiago e João concorda que os gentios têm que ouvir a pregação de Paulo e não a pregação deles. É eles mesmos que estão dizendo. Os gentios não é para ouvir a nossa mensagem. Pedro escreveu para nós em Atos capítulo 15. Eu nem li, né? Pera ainda. Atos capítulo 15. Olha o que a igreja escreveu para nós, ó, dos gentios, ó. Atos capítulo 15.
versículo 23 diz assim, ó. Diz assim, ó. E por intermédio deles escreveram o seguinte: eles mandaram uns irmãos para ir juntamente com Barnabé e Paulo para testificar que os irmãos que foram lá pregar a lei de Moisés estavam errados, certo? E eles escreveram o que na carta? Escreveram aqui, ó, 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte, ó: os apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, ó, os apóstolos, os anciões e os irmãos, aos irmãos entre os gentios. Estamos escrevendo aos irmãos, para nós, ó. Pedro, Tiago e João escreveu para nós, aos gentios que estão em Antioquia, Cilícia, na cidade do Salde, Cilícia, Brasil, Argentina. Aí ele fala, ó, o que a carta diz pra gente, ó. Portanto, 24, ouvimos que alguns que saíram dentre nós, olha que tremendo, que humildade. Ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos transtornaram as vossas almas, e não lhe dando nós eles mandamento. Tá entendendo? Esses irmãos saíram da Judéia para transtornar os gentios, pôr os gentios em servidão, são falsos irmãos, sem mandamento dos apóstolos. Então todos aqueles que trazem a lei para o Brasil não têm mandamento dos apóstolos. Estão embaixo de desobediência espiritual. Fala que segue os apóstolos, mas não segue. Olha aqui o versículo 24. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, não tendo nós dado mandamento. Pedro, Tiago e João não te deu mandamento nenhum para pregar a lei de Moisés aqui no Brasil. Você não tem mandamento, você não tem base nas escrituras para pregar a lei de Moisés aqui no Brasil. Você não tem. Se o seu pastor, amados, se você estiver me ouvindo pela primeira vez, eu prego a graça de Jesus, e a graça de Jesus não tem nada a ver com a lei de Moisés. A graça de Jesus Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. Se você tem ouvido sobre a lei de Moisés, que você tem que cumprir os 10 mandamentos, não faça isso, não faça aquilo outro, você está ouvindo um falso irmão. Porque esse irmão não tem mandamento para pregar a lei de Moisés aqui no Brasil. Isso está aqui, ó, na própria carta deles, que eles escreveram para nós. E a ordem para os gentios. Olha o que é interessante no versículo 28. Ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impõe carga algum. Tá entendendo? Pedro está dizendo que não é para impor encargo algum nos gentios. Então, todo pregador que impõe encargo aos gentios é um falso irmão. Está debaixo de desobediência. Tá pregando a lei de Moisés aqui no Brasil sem mandamento dos apóstolos, tá? E eu vou concordar que Pedro, Tiago e João, eles dizem que é para nós ouvir Paulo e Barnabé, e não Pedro, Tiago e João. As cartas de Pedro, Tiago e João não servem para nós os gentios. É verdade? É, mas é uma verdade para Israel. E a revelação de Paulo é uma verdade para os gentios. Tem duas verdades. Entendeu? Você vai querer me contestar que você tá dizendo que Pedro mentiu, tá dizendo que Jesus mentiu. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que Pedro dizia a verdade, mas a verdade para Israel. E Paulo prega a verdade para os gentios. Entendeu? E agora eu vou mostrar para finalizar Pedro, Tiago e João mandando nós examinar o que Paulo fala. E não o que eles mesmos falam, porque o que eles falam é jugo, é servidão. Veja bem, Gálatas capítulo 2. Ó, Gálatas capítulo 2 diz assim, ó, versículo 7. Gálatas capítulo 2, versículo 7, para finalizar. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Presta atenção, irmão, na revelação. Paulo está dizendo que, versículo 8, Gálatas 2:8, porque aquele que operou com poder
aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, que é apostolado da lei de Moisés, da escravidão, esse operou em mim com eficácia para os gentios, para pregar a liberdade. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Eles viram, Paulo disse. Gálatas 2:7, ó. E pelo contrário, quando eles viram que Deus estava operando através de Paulo para os gentios, o que eles disse? Versículo 9. E conhecendo quem? Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se havia dado, deram-nos a destra de comunhão comigo e Barnabé. Ao que eles falaram, a ordem de Pedro, Tiago e João, que fôssemos, para que nós fôssemos aos gentios. Pedro, Tiago e João reconheceram que Deus estava com Paulo e disseram, tá bom, irmão, então vocês vão para os gentios. Aí eles falaram aqui, ó, e o final assim, ó, e eles a circuncisão, o término da frase, Paulo, vocês vão para os gentios e nós para a circuncisão. Amados, isso é fantástico. Pedro, Tiago e João tá dizendo o que, amados? Em revelação, para nós não misturar a pregação de Pedro, Tiago e João com a pregação de Paulo, irmão. Você entende isso? Você tem que entender isso, para você poder entender a liberdade que você tem em Cristo. Se você não entender isso, você vai ficar escravo por muito tempo. Entendeu? Então, quando Tiago, Pedro e João reconheceu que Deus estava em Paulo falando com os gentios, eles falaram o quê? Então eles falaram assim, não, então Paulo, você vai para os gentios e nós ficamos aqui. Então, amados, o que Pedro, Tiago e João está dizendo? Nas entrelinhas, está dizendo para os gentios ouvir quem? Paulo. Tá entendendo? Eu tô pregando isso aqui para vocês e Pedro concorda comigo. Porque eu não tô pregando para Israel. Se eu tivesse pregando para Israel, eu estaria errado. Porque eu sou um brasileiro pregando a incircuncisão para Israel. Eu tô errado. Mas agora, se eu sou brasileiro pregando a pregação de Paulo para os brasileiros, eu não sou um falso irmão. Agora, aqueles que pregam a lei para os brasileiros são falsos irmãos. Não tem mandamento dos apóstolos. Tá entendendo? Pedro não tá de acordo com a sua pregação, meu amado. Tiago não tá de acordo com a sua pregação. Paulo é o pregador dos gentios e todos os gentios devem ouvir a Paulo. As cartas de Paulo. Você tá entendendo? As cartas de Paulo não tem escravidão. Nas cartas de Pedro tem, nas cartas de João tem, nas cartas de Tiago tem escravidão. É verdade, mas é uma verdade para Israel, não para os gentios. E a verdade de Paulo é uma verdade para os gentios, não para Israel. Você entende isso, irmão? Entendeu? Então, o que Pedro, Tiago falou para Paulo? Você vai para os gentios e nós vamos para Israel. Você tá entendendo? É simples, irmão. Tá muito claro aqui. Tá entendendo? Então, se você é gentil, você não vai ensinar para os brasileiros, Pedro, Tiago e João, nem a lei de Moisés. Se você ensinar aqui no Brasil a lei de Moisés, você é um falso irmão. Você está apoiando um povo gentil em escravidão. Você é um falso irmão. Gálatas 2, versículo 4. Tá? Você é livre e fique na liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Tá? Todos aqueles que tentam pôr a gente em servidão é um falso irmão. Tá pegando a lei de Moisés para os gentios. Isso é desobediência espiritual. Você quer pregar Moisés, você vai lá para Israel. Você quer pregar a circuncisão, você vai lá para Israel. Você quer pregar Pedro, você vai lá para Israel. Você quer pregar João, vai lá para Israel. Você quer pregar Paulo, você fique no Brasil. Graça e paz.